Bom dia, amados irmãos. Nós damos início nessa manhã a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Alameda. Hoje, dia 28 de fevereiro, nós iniciamos a Escola Bíblica e esse módulo ele tem o nome de Fundamentos da Fé Cristã. Então nós vamos continuar dando sequência ao nosso estudo a respeito da pessoa de Jesus. Mas antes eu quero dar aqui alguns recados importantes. Esse livro aqui é o livro Bases da Fé Cristã, é um livro que serve como sugestão de leitura para você nesse primeiro semestre e você poderá aprender diversos assuntos relacionados às bases da fé cristã. Então, através desse livro, ele está sendo vendido aqui na igreja, também na secretaria da igreja durante a semana, então você pode ligar aqui na secretaria, você pode entrar em contato com um dos professores da escola bíblica e eles então podem te repassar esse livro. Ele tem um custo de R$15. É o livro então Bases da Fé Cristã, uma sugestão de leitura para esse primeiro semestre. Eu quero também falar a respeito do nosso plano de leitura bíblica anual. Nós iniciamos o mês de janeiro com o desafio de ler toda a Bíblia durante o ano de 2021. E você pode sentir-se então desafiado a também iniciar esse plano de leitura. Esse é um plano que está disponível tanto através das redes sociais e também ali na recepção da igreja. Você pode então adquirir esse plano de leitura. E também, além dessa classe Fundamentos da Fé Cristã, a Igreja Batista Alameda oferece outros cursos relacionados à escola bíblica, como uma classe de preparo para o batismo, a classe de transição para você que está chegando na Igreja Alameda, vindo de outra denominação, também a classe de saúde emocional, que terá início no dia 7 de março, e também a classe de adolescentes, que também acontece todos os domingos, às 9 horas da manhã, nas dependências da Igreja Batista Alameda. Muito bem, esse módulo que estamos estudando, que iniciamos na semana passada, o Fundamentos da Fé Cristã 1, ele tem como material de apoio uma apostila que você também tem acesso através do site da igreja. Entrando no site da igreja, na parte específica do Centro de Educação Alameda, você pode baixar essa apostila, ela está lá em PDF, disponível para que você acompanhe todo o conteúdo das aulas e que também durante a semana você pode ler esses conteúdos, porque certamente você será edificado na fé, você terá aí conhecimento acrescentado a respeito das Sagradas Escrituras e a respeito da pessoa de Jesus. Muito bem, nessa aula de hoje, então, a segunda aula do módulo Fundamentos da Fé Cristã, nós vamos falar a respeito da divindade de Cristo. As Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela nos ensina em diversos momentos, especialmente no Novo Testamento, ela vai falar a respeito da divindade de Cristo. Jesus Cristo, ele é o próprio Deus que desceu dos céus e habitou entre nós. E a Bíblia, então, em diversos livros, ela vai trazer esse assunto à tona e vai trazer essa verdade como fundamento, como cerne da fé cristã. Então nós vamos começar falando a respeito dessa divindade de Cristo. Jesus Cristo, ele é a segunda pessoa da Trindade. Nós aprendemos na aula passada, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aprendemos na aula passada também a respeito do conceito de Trindade e nessa aula específica, então, vamos falar a respeito de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo 100% Deus e 100% ser humano. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vários livros da Bíblia vão fazer a abordagem a respeito de Jesus, a respeito da divindade de Jesus. E um dos autores bíblicos que mais fala a respeito desse assunto é o apóstolo Paulo. Em todas as suas cartas, Paulo aborda o tema a
a respeito da divindade de Cristo, a respeito da superioridade de Cristo. E dentre todos esses textos, eu quero ler alguns versículos com vocês e nós vamos começar lendo a carta que Paulo escreve aos Colossenses. Paulo escreve uma carta aos cristãos que estão na cidade de Colosso. Essa cidade, ela fica localizada onde hoje está o país chamado Turquia. Então, naquela região havia uma cidade chamada de Colosso e, embora Paulo não tivesse especificamente visitado aquela cidade, ele escreve uma carta para aquela igreja. E nós vamos ler, então, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15. E através dessa leitura, nós vamos então começar a elucidar essa verdade de Jesus enquanto Deus. Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Jesus, o próprio Deus, aquele que habitou no nosso meio. Vamos ler então Colossenses capítulo 1, no versículo 15. A minha versão, NAA, a Nova Almeida Atualizada, vai dizer assim: Ele, aqui Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo, ele começa dizendo quem é Deus, quem é Jesus. É o próprio Deus. A Bíblia vai dizer, em outro momento, que Deus ele é espírito. Portanto, nós não podemos vê-lo, mas Jesus é a encarnação de Deus. Quando nós lemos no Evangelho de João, num diálogo entre Jesus e Felipe, Felipe vai dizer para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus, então, naquele momento vai dizer: Felipe, há quanto tempo eu estou com vocês e você ainda não percebeu que quem vê a mim, vê ao Pai? Ou seja, Jesus está dizendo aquilo que Paulo vai escrever aqui, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Avança um pouquinho aí na tua Bíblia, nós vamos lá para Colossenses mesmo, no capítulo 2, no versículo 3. Então, Jesus é Deus, ele é a imagem do Deus invisível, e Paulo vai complementar aqui dizendo, lá em Colossenses 2, versículo 3, vai dizer assim: em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ou seja, a figura de Jesus, a segunda pessoa da Trindade, a imagem do Deus invisível, o próprio Deus em que estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é o próprio Deus. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Provérbios vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, quer adquirir sabedoria, conheça a palavra, conheça o próprio Deus, conheça Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos avançar ali um pouquinho ainda, no mesmo capítulo 2, no versículo 9, vai dizer assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, a plenitude, toda a essência de Deus, ela estava contida em Jesus Cristo. Estava e está e estará eternamente contida em Cristo. Então, alguns textos para fundamentar biblicamente aquilo que nós estamos falando, que é a respeito da divindade de Jesus. Outro autor bíblico, João Evangelista, ele vai dar muita ênfase também na divindade de Jesus, até porque é na divindade de Jesus que se baseia toda a fé cristã. Não existe fé cristã sem entendermos que Jesus é o próprio Deus. E João, no Evangelho, começa dizendo, lá no capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Esse vocábulo verbo, ele no grego, ele significa logos. Então, é o logos de Deus, é a palavra de Deus. E João expressa isso na escrita dele, dizendo que no princípio era o verbo. Então, quando você for ler aqui o Evangelho de João no capítulo 1, troque a palavra verbo por Jesus. Então, nós entendemos aqui que no princípio era Jesus. O verbo, Jesus, ele estava com Deus e o verbo era Deus, ou seja, o próprio Deus. Jesus, ele não foi criado, ele não é criação, ele é o próprio Deus. Nós temos sim a figura da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós cremos e sabemos que existe um único Deus. Um Deus que se manifesta e que tem funções diferentes ao longo da história. Seja na relação com a criação e também especificamente com o ser humano. Se nós voltarmos um pouquinho para o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, nós vamos ver que no início da criação, Gênesis relata a existência dessas três pessoas. Quando o mundo é criado, a Bíblia diz lá em Gênesis 1 que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas. Ele estava desempenhando um papel na criação. Assim como Deus Pai e assim como Deus Filho. Na criação do homem nós vemos o próprio Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele está falando no plural, porque apesar de existir um único Deus em essência, nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que se manifestam de maneiras diferentes, exercendo papéis e funções diferentes. Vou pedir que você, nesse momento, abra aí a tua Bíblia lá no primeiro livro, lá em Gênesis, Gênesis capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versículos que estávamos falando agora a respeito dessa natureza divina, não só de Jesus, mas também de Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Vamos ver aqui o que diz Gênesis 1, a partir do versículo 1. Diz assim, no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele se movia sobre as águas. Então, Deus disse, haja luz. E aí ele vai relatando a criação, e lá no versículo 26 ele vai dizer assim, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso que nós estávamos falando, a manifestação da Trindade de Deus no relato da criação. E aqui nós vemos então esse façamos, essa ação coletiva de Deus, cada qual desempenhando o seu papel. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vou pedir que você retorne lá para o livro de João, o Evangelho de João, porque quando nós lemos a respeito dessa natureza divina de Jesus, nós entendemos que essa figura de Jesus, ele é muito mais do que a simples figura de um ser humano. Nós vemos aqui que ele é o próprio Deus, ele estava com Deus. Eu quero ler aqui alguns itens que nós temos aqui na nossa apostila e mais uma vez quero te encorajar a imprimir essa apostila ou fazer o download dessa apostila. Ela está disponível no site da igreja e você com esse material pode então acompanhar de maneira mais efetiva aí na sua casa ou aqui presencialmente no templo. E um dos trechos que eu gostaria de ler aqui da apostila diz assim, sabemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sobretudo isso significa que fomos dotados de um logos humano, assim como Deus é e tem o seu logos divino. Ou seja, ele está falando aqui desse verbo, dessa essência de Deus que
passou a habitar em mim e em você quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Recebemos essa essência divina que estava presente na criação e que está presente em Jesus e que também está presente em nós através da fé. Outro trecho importante que eu gostaria de ler com vocês é aquilo que diz o autor C.S. Lewis. Ele vai dizer a respeito dessas questões envolvendo a Trindade, envolvendo essa natureza de Deus. Ele vai dizer assim: na linguagem de C.S. Lewis, uma chave para a compreensão de todo o universo é o fato de que Deus mandou para nós acerca de sua criação, e isso está relacionado com a revelação geral de Deus. Nós aprendemos na aula passada a respeito da revelação geral, a revelação de Deus através da natureza e também a revelação específica, especial, que se dá através da palavra de Deus e através da figura de Jesus. Quero pedir que você também avance aí um pouquinho até no Evangelho de João, no capítulo 1, lá no verso 14. E vai dizer assim o verso 14, João 1, verso 14, vai dizer assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, João, no versículo 1, ele começa dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí no versículo 14 ele continua e ele vai dizer que o Verbo, aí nós já entendemos que esse Verbo é o próprio Jesus, e Jesus se fez carne, né? E Deus se fez carne na forma humana, Jesus, e habitou entre nós. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Foi aquilo que nós falamos, que está relatado um pouquinho mais adiante, num diálogo entre Jesus e Filipe. A figura do próprio Jesus refletindo a glória de Deus. Por isso que Jesus responde para Filipe: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele está dizendo aqui a mesma coisa, que aquele que enxerga Jesus, ou seja, o próprio Deus que habitou entre nós, enxerga toda a sua glória, enxerga a glória de Deus. É por isso que João, então, relata aqui no Evangelho, dizendo que Jesus habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Esses são textos que vão embasar a nossa fé a respeito da figura de Deus na forma humana, o próprio Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E isso faz parte de uma pedra fundamental da base cristã. Como disse anteriormente, não existe fé cristã sem que entendamos de forma completa essa verdade. Ainda que possa ser difícil visualizar a Trindade, e de fato não é fácil de entender a Trindade, porque a tendência que nós temos é enxergarmos três deuses, quando na realidade nós temos um único Deus que vem se manifestando a sua criação de forma diferente. Mas essa verdade de Jesus sendo o próprio Deus, sendo o Verbo que se fez carne, ela é o fundamento da nossa fé. Interessante, percebemos em João capítulo 1, versículo 3, vou pedir que você acompanhe. João capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse texto, esse versículo, ele vai mostrar o papel fundamental de Jesus
na criação. A Bíblia vai dizer que tudo foi feito por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele demonstra essa atividade, essa proatividade do próprio Deus na criação, no controle, na construção de todas as coisas, especificamente na figura de Jesus. Por isso, nós dizemos que Jesus, ele, apesar de ser 100% humano, era e é 100% Deus também. Quero concluir essa parte lendo com vocês Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Vou pedir que você aí abra a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos que vão falar a respeito dessa encarnação do próprio Deus, Deus habitando na forma humana no nosso meio. Então, Filipenses 2, nós vamos ler aqui dos versos 5 até o verso 8, e vai dizer assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Uma das heresias no primeiro século dizia que Jesus ele não habitava na forma humana. Uma das heresias dizia que Jesus não havia sofrido aquilo que ele sofreu na cruz, que aquela dor que ele demonstrava ter sentido ali, aquilo não era real. Essa era uma das heresias. Mas quando nós lemos aqui esse texto, nós entendemos que Jesus, apesar de ser Deus, ele não abriu mão da figura humana, ele não abriu mão de, na forma humana, se tornar obediente, ainda que isso custasse a humilhação e a morte. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Filipenses capítulo 2. Depois eu peço que você leia com atenção esse texto, porque é um texto riquíssimo, é um texto que demonstra a natureza divina e, ao mesmo tempo, a natureza humana do próprio Jesus. Nós vamos encerrar lendo um outro texto aqui novamente, Colossenses capítulo 2, versículo 9, e ele vai dizer, vou ler aqui mais uma vez, porque em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus, ele é Senhor, ele é Salvador das nossas vidas. Ele é o próprio Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todo o poder, toda a grandeza de Deus, ela habita na figura de Jesus. Por isso, ele é o nome acima de todo nome, por isso, ele é o nosso Deus, por isso, nós somos salvos por intermédio dele, que se sacrificou, morreu e ressuscitou. E nele habita toda a plenitude da divindade. Nós vamos encerrar a nossa segunda aula com esse texto, lembrando a você que no domingo que vem, dia 7 de março, nós daremos continuidade com a lição número 3, que vai falar na semana que vem a respeito da humanidade de Cristo. Se por um lado nós tratamos hoje a respeito da natureza divina de Cristo, na aula que vem, a nossa terceira aula desse módulo de Fundamentos da Fé Cristã, trataremos então a figura humana de Jesus. A lição 3, então, a humanidade de Cristo. E eu quero já te convidar para que na semana que vem seja
presencialmente aqui no templo da Igreja Batista Alameda ou pelas nossas mídias sociais, que você possa acompanhar, que você possa ser edificado pela palavra de Deus, que você possa estar firmado, fundamentado na Bíblia, que é a nossa regra de prática e de fé. Muito bem, eu quero encerrar nesse momento orando com você, que Deus possa abençoar a tua semana, que você vá preparando o seu coração para o culto que prestaremos logo mais e que você tenha um início de semana cheio da paz e da alegria que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse domingo, por esse primeiro dia da semana. Obrigado porque temos o privilégio de começar a semana aprendendo a respeito das coisas do Senhor. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos aprender da Tua palavra, para que sejamos edificados na Tua verdade. Cremos, ó Deus, que Tu és Senhor sobre todas as coisas, Tu és Deus sobre toda a terra, sobre todo o universo, e pedimos que o Senhor estabeleça o Teu domínio, a Tua autoridade, o Teu poder também sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre toda a família de Jesus, sobre toda a igreja de Jesus reunida na terra. Que Deus te abençoe, que você tenha um culto abençoado e um restante de semana debaixo da poderosa mão do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.